terminou agora o protesto, a manifestação pacífica, né, lá na Avenida Paulista, convocada pelo ex-presidente Bolsonaro, financiada pelo pastor Silas Malafaia, um evento que, segundo Malafaia, custou a ele mesmo, aos seus próprios bolsos, cerca de 100 mil reais. Foram 2 trios elétricos, o Demolidor e o Katrina. O Demolidor é o trio elétrico principal, onde o Bolsonaro discursou, junto com os demais políticos lá que se manifestaram. Eu pontuei algumas coisas aqui para comentar com vocês. Vocês certamente viram. Quem não viu os discursos, né, de todo mundo, no final desse vídeo eu vou indicar para você o link onde você vai poder assistir todo o evento, pelo menos as principais falas que ocorreram na tarde deste domingo. Agora eu vou fazer um breve comentário sobre o que eu achei desse evento. E aí, como vocês certamente já acompanham, né, quem acompanha as minhas falas aqui nesse sentido, eu só tenho a lamentar profundamente, de novo, porque, mais uma vez, a igreja evangélica brasileira está caminhando para, de novo, aquilo que a gente viu em 2018 e aquilo que a gente viu em 2022. Nunca na história deste país, como já disse um ex-presidente, nunca na história desse país a gente viu a igreja tão dividida. Pastores proibindo membros de tomarem Santa Ceia, membros saindo da igreja, não indo mais por mero constrangimento, porque votavam num candidato diferente daquele que a igreja preconizava. E, de novo, nós estamos indo para este caminho. O evento teve milhares de pessoas. Há quem diga que flopou, há quem diga que não. Eu não acredito que flopou. A gente assistiu aqui ao vivo. Nós vimos um mar de gente usando verde e amarelo na Paulista. É óbvio que nem todos são evangélicos, mas os evangélicos foram, não diria que maioria, mas uma boa parte dos que estavam lá, que atenderam a convocação, tanto do Malafaia quanto do próprio ex-presidente. Os deputados, né, se organizaram, vereadores, prefeitos, políticos que apoiam a base do ex-presidente Bolsonaro, certamente se articularam e levaram membros das suas respectivas denominações para estarem lá presentes. Eu vi algumas lideranças, como por exemplo o apóstolo René Terra Nova estava lá, o Magno Malta até discursou, o Marco Feliciano não discursou, mas também estava lá presente, e outros pastores, talvez bem mais próximos ali do núcleo duro, né, do Malafaia, mais próximo ali do Bolsonaro. Outros não conseguiram subir, tinha muita gente da política que não conseguiu subir, devido obviamente ao espaço, não cabia todo mundo. Agora, assim como eu disse durante a transmissão, a gente assistiu ao vivo, assim como eu falei durante a transmissão, é muito bonito ver o brasileiro sair de casa para se manifestar, e quanto a isso não há que se questionar. Quem ouvir a minha fala a partir de agora, entenda, eu peço encarecidamente, entenda isso, eu não estou criticando o apoio a Bolsonaro do brasileiro ou do evangélico. Isso para mim é uma clara demonstração da liberdade que nós temos, né? Há quem diga que o Brasil já é uma Venezuela, há quem diga que no Brasil não há liberdade de expressão, há quem diga que no Brasil você não pode falar o que você pensa. E aí eu pergunto, como não, né? Como não, se o principal adversário do presidente atual fez um evento hoje que reuniu centenas de milhares de brasileiros, estavam todos lá. Não vi a polícia ser truculenta com ninguém, não vi ninguém ser truculento com a polícia. Um evento totalmente pacífico, onde as pessoas estavam fazendo aquilo que curiosamente acreditam não poder fazer, que é se manifestar, que é falar. Sabe, dizem que o Brasil é um país que não tem democracia, e não é verdade. Mas o objetivo do canal não é falar sobre política, muito embora a gente se aventure aqui às vezes, mas é porque o povo evangélico infelizmente nos leva a isso, entende? Não era pra gente estar falando sobre Bolsonaro nem sobre Lula aqui, não era pra falar sobre nada disso, era pra falar somente sobre as polêmicas do mundo gospel. Mas o mundo gospel infelizmente nos levou nos últimos anos a ficar ainda mais entranhado dentro da política. Bom, o evento que era para ser um evento democrático, eu falei, inclusive o próprio pastor Anderson Silva criticou isso, pediu para que as pessoas não fossem, para que os evangélicos não fossem. Veja, Anderson Silva, que é conservador, de direita, bolsonarista, fez falas radicais, consideradas até extremistas contra o próprio presidente Lula, mas agora fez um vídeo e diz, olha, não vá.
porque o que eles vão fazer ali é se aproveitar da imagem dos evangélicos para mostrar que os evangélicos estão apoiando o Bolsonaro. E vão usar a igreja para isso. E ele até usou o termo vote, mas não devote. Porque é o que tem que ser, né? Você vota como cidadão, em alguém que defende os seus valores. Mas a igreja ser usada como massa de manobra, eu não me conformo com que as pessoas não enxergam isso. É só sendo um país democrático, que coisa linda, né? Cada um pensa do jeito que quer e ninguém vai ser morto por isso. Olha que bacana, né? Cada um pensa como quer. Mas o evento que era para ser somente um evento democrático, como foi, um ato político em apoio ao Bolsonaro, que não era para ser apoio ao Bolsonaro. Muita gente disse que não é apoio ao Bolsonaro, é um ato pela democracia. Na verdade, começou com a oração da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, falando, né, algumas palavras como se fosse um culto. E por aí a gente já vê o caminho que vai. É lindo, né? É maravilhoso isso. Mas não é um culto, cara. E é incrível como os evangélicos não conseguem perceber a cilada e a armadilha que de novo estão entrando. Começa com um culto, fazendo um culto, por exemplo, com oração, né? Aquelas palavras de ordem, coisa mais linda. Falou muito bem a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, falou muito bem. Ela tem uma articulação infinitamente melhor do que o Bolsonaro. Ela consegue usar as palavras trilhões de vezes melhor do que ele, talvez pela própria a frequência que faz isso nas igrejas, né? Então ela consegue se comunicar não só com as mulheres, mas com todo o bolsonarismo, com todo mundo que ela estava, sobretudo os religiosos, né? E ela se conecta com os não religiosos também. Então a Michele abriu o evento com a oração, estava inclusive no cronograma. Depois ela foi seguida por um deputado, e depois do deputado teve o outro deputado, que foi o Nicolas. O Nicolas fez umas falas que eu julguei ser até um certo discurso de ódio, que é o que ele sempre faz, né? Ele usa desse tipo de argumento para chocar a sua base e manter o seu eleitorado engajado. Então ele disse claramente que o nosso inimigo, se referindo ao Lula, e os irmãos vibraram com isso, né? Vibraram com isso. De novo, um ponto triste da história da igreja evangélica brasileira, porque a Bíblia, é claro, o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra potestades, é contra Satanás, é contra o inimigo invisível que a gente não consegue ver, mas que opera, inclusive na própria política, inclusive nos lábios dos bons, dos ditos bons. Então, de novo, colocando a igreja, dizendo que o inimigo da igreja é a esquerda, que o inimigo da igreja é o Lula. Ele foi radicalmente contundente em dizer isso, né? E se esforçou para deixar claro, mais de uma vez ele disse isso, nosso inimigo. E os irmãos deram glória a Deus quando ele disse isso. E é de novo muito triste, porque mais uma vez será eles contra nós, nós contra eles, aquele discurso de polarização política que está de novo, né, entrando o sentimento de dualidade no coração do povo evangélico. E por que isso é ruim, Zé? Simples, veja o número de pessoas que estão deixando de frequentar a igreja desde o último pleito, desde a última eleição. De 2022 para cá, talvez até por conta da própria pandemia, muita gente está deixando de ir para a igreja, está se tornando cada vez mais desengrejado, se revoltando com a igreja, porque a igreja que ele frequenta, o pastor diz que ele não pode mais frequentar, não pode tomar ceia, porque quem é de esquerda, quem vota no Lula, não merece sentar no banco da igreja. Pense nisso, e é esse discurso que vai de novo começar a ser fomentado nas igrejas. Eu glorifico a Deus porque muitos líderes dessa vez não foram ainda. Pode observar, tinha uma massa muito próxima do Malafaia ali, tal, aquela coisa toda, como René e etc. Mas houveram também uma boa parcela, por exemplo, o pessoal da Assembleia de Deus não estava lá. Eu nem vi ninguém da Madureira, nem vi ninguém do Belém. Ainda não estavam lá. Espero em Deus que não participem disso. E eu preciso reforçar, infelizmente eu tenho que falar. Não é que eu estaria torcendo para que eles fossem se fosse um evento da esquerda. Eu estou dizendo, tem que ser didático aqui, né? Escrever que não é para ir para evento político de ninguém, nem de A, nem de B, nem da direita, nem da esquerda. Beleza?
Tem que dizer, senão o povo não entende. Ele não vai entender. Se você olhar os comentários agora, certamente vai ter alguém me detonando lá, chamando até de comunista. Aí você tem o Magno Malta, que também discursou, mas o Magno me chamou muita atenção. Primeiro porque ele tava cambaleando, cara. Não sei se nervoso, não sei se era o trio que tava balançando, mas uma coisa é fato, ele estava cambaleando e com a voz muito arrastada. E eu até falei na minha transmissão, chutei, né? Talvez até em tom de brincadeira, que ele podia estar de novo, né? Daquele jeito que ele gosta de sempre estar. Não sei se estava, mas pareceu muito. Um discurso nada com nada, aquelas falas, né? Enfim. Agora, quem salvou mesmo, além do discurso da Michelle, quem salvou a lavoura foi o pastor Silas. A fala do pastor Silas foi a mais energética, a mais duradoura, porque obviamente quem está pagando, né, fala mais. Então o pastor Silas falou tanto quanto o próprio Bolsonaro. Falou bastante o pastor Silas. E falou bem. Fala do jeito que ele sempre fala, né? Firmes, contundentes. Evitou. Ele ficou numa linha bem tênue ali entre atacar ou não o Alexandre de Moraes. Ia, não ia, citou o nome dele diversas vezes, mas em contextos que não eram críticas ferrenhas, como ele sempre faz. Houve todo um cuidado na fala do pastor Silas para não confrontar o STF, e isso de fato ele não fez. Ficou ali elogiando, exaltando, enaltecendo o tempo inteiro a figura do Bolsonaro. Fez isso com uma maestria que ele sempre tem na sua oratória, na sua eloquência. Eu acho que nem Sócrates, em toda a sua glória, conseguiria defender o Bolsonaro agora como o Malafaia acabou fazendo. E óbvio, né? Não diferente, não poderia ser diferente. O Bolsonaro foi o último a discursar. E cara, pensa num discurso fraco. Fraco. Não é porque eu não gosto dele, não é porque eu não gosto dele, é que como político nem se compara com o Nicolas, nem se compara com a própria Michelle, se compara com ninguém. Ele é ruim de discurso, veio lembrar da facada de novo, aquelas coisas, enfim. O objetivo não é falar sobre fazer uma análise política da história. O Tarcísio, esqueci do Tarcísio. O Tarcísio falou também. O Tarcísio já foi bem mais político, né? O Tarcísio, como qualquer bom político, na verdade, na hora que tem a oportunidade, ele lembra primeiro de quê? Do que ele já fez. Então o Tarcísio fez isso, falou das obras, falou do que fez quanto ministro, falou do Bolsonaro, o que Bolsonaro fez, falou do Pix, falou da água para o sertão. Ele foi político, um discurso muito conciliador, não atacou ninguém, como é característico do Tarcísio. Um discurso perfeito do governador de São Paulo. Voltando para o Bolsonaro, fraco como sempre. Fez aquele grito dele que, cara, não faz sentido aquele grito. Gritou, tal. Mas disse uma coisa interessante, né? Deixou claro ali, a fotografia de vocês vai rodar o mundo. Essa fotografia vai rodar o mundo. E era isso que a gente queria mostrar, que era a fotografia de vocês. Disse isso diversas vezes. Quem não viu vai ter a oportunidade de ver, daqui a pouquinho eu vou deixar o link. E é exatamente aí que está o problema. De novo, repito, não é o evangélico apoiar o Bolsonaro. É a igreja aceitar, se sujeitar a isso, sabe? Aceitar essa manipulação do Malafaia para mostrar força para um político. Isso aconteceu. Então essa imagem é a imagem que vai rodar o mundo, porque quando o Bolsonaro for preso, e muito provavelmente isso vai acontecer, essas imagens vão dizer, ó, tá vendo aí? Prenderam ele porque ele é um adversário político do atual presidente. Igual está acontecendo em algumas partes do mundo, onde se prende, né, se prende o adversário que tem um potencial para vencer, para evitar que o cara dispute e o atual presidente perca. Então vamos usar esse argumento, mas é importante lembrar que o Bolsonaro já está inelegível, então independente dele ser preso agora, ou até não ser preso, né, ele não tem como disputar em 2026. Salvo engano, são 8 anos de inelegibilidade, salvo engano. Se for em 2024, 2010 também, não sei se 2020, 2030, não sei também se ele conseguiria ser candidato, mas o fato é que ele, pelo menos nas próximas 2 eleições presidenciais, não poderá disputar, não poderá concorrer. Então a ideia é usar essa imagem para isso, mas é importante sempre lembrar, independente dele estar solto ou não,
O cara não pode ser candidato. Então, qual a lógica de imobilizar alguém que já está imobilizado, né? Não imagino que faça muito sentido. Mas foi isso. E o resumo da ópera: o evento começou com a oração, o Malafaia terminou com a oração também, e o locutor, rapaz, que, meu Deus do céu, o locutor só faltava dizer que Bolsonaro era o Deus encarnado na Terra. Tentou emplacar uma terceira oração no final, mas miou, né? O pessoal não aceitou, não mandou todo mundo dar a mão ali. Mas não, já foi feita a oração, já encerrou, então vida que segue. E aí terminaram o evento, foram feitas 2 orações, o que de fato pareceu um culto. E esse foi o resumo, pelo menos o meu resumo bem canhoto, né? Como diz a história aqui, do que aconteceu hoje. Lamento profundamente, de novo, meu total repúdio a essa manifestação, a essa participação da igreja na manifestação. Por outro lado, encerro o vídeo dando os parabéns para os brasileiros que ainda têm coragem de se manifestar, de sair de casa e buscar defender aquilo que acredita. Eu queria muito que os brasileiros, sobretudo os evangélicos, tivessem tido esse mesmo entusiasmo para ir para as ruas por outras causas. Sabe, a menina agora, a Aimee, fez uma música dizendo que a igreja está vivendo o evangelho de fariseus. Coitada, os pastores que estavam lá defendendo o Bolsonaro só faltaram crucificar a moça, a jovem. Só faltaram fazer isso, porque ela trouxe uma verdade absoluta. Tem a guerra em Israel, começou tem mais de 100 dias, quase 200 dias. Não vi uma manifestação brasileira. Não tem. Vamos fazer um jejum por Israel? Não tem. Tem jejum por Bolsonaro. Tem jejum por Bolsonaro. Tem ato na Paulista por Bolsonaro. Mas não tem, vamos protestar aqui. O que Israel está fazendo contra o povo de Gaza? Isso não pode, sabe? Vamos protestar. Não tem. Fazer um post na internet, irmão. E muitos nem fizeram. Se revoltaram agora, quando o presidente Lula falou uma bobagem durante um discurso na Etiópia. Um absurdo o que o Lula falou. A igreja se comoveu. Mas e a própria guerra? E a guerra propriamente dita? E quando o Hamas atacou Israel e o povo judeu estava morrendo lá, por que a igreja não se manifestou em defesa de Israel quando ela naquele momento estava verdadeiramente sendo a vítima da história? Não. Vamos para a Paulista por Bolsonaro. Por Israel não. Entende? Se doeram tanto pela bobagem que o presidente Lula falou, mas não moveram uma palha, não gastaram 1 litro de gasolina para ir para a Paulista protestar contra o que o Hamas fez com Israel. Entende? Ou com qualquer guerra que acontece no mundo, não só tem guerra entre Israel e Palestina, tem Israel, tem a Rússia e a Ucrânia e outras partes do mundo que também acontecem guerras cotidianamente há muitos anos e a gente não dá a mínima. Mas a gente se preocupa em eleger um presidente, em eleger um candidato. Nada disso é nada mais além do que uma mera manipulação política, infelizmente, e nós estamos de novo entrando naquela mesma dualidade do eles contra nós, do bom, do mal, do bem e do mal, né? E nos esquecemos que tantos profetas na eleição passada disseram que não, Deus me disse, ele vai ganhar. Fique tranquilo, já ganhou. Nenhum desses falsos profetas acertaram. E por isso mesmo ficou. Não é interessante? Então, o camarada pinta o terror, ganha milhões de visualizações, milhões de pics, milhões de superchats no YouTube, como tem muitos aí, dizendo que Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, e no dia que não dá certo, fica por isso mesmo. Acabou. Então agora podem escrever. Se levantarão novamente os falsos profetas, os mentirosos, para dizer de novo. Agora eu quero ver quem vai ter coragem de dizer que Bolsonaro vai ganhar. Porque o camarada está inelegível. Aí eu vou dizer, se esse camarada disser hoje que o Bolsonaro vai disputar e vai ganhar em 2026, eu vou dizer, esse camarada tem coragem. Vamos só esperar até se vai se cumprir. Porque para dizer agora que o Bolsonaro vai disputar a eleição em 2026, ele estando inelegível, o cara tem que ver o futuro, irmão. Tem que ver o futuro. Não pode ser que nem aquela do Maranhão, não, que mentirosa que vai para as igrejas para mentir 24 horas por dia em troca de oferta. E quando mente, quando a mentira é escancarada, fica por isso mesmo. É brincadeira.
Dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar no que a igreja está se tornando? Dito isso, termino por aqui. É isso. Se você concorda, se você discorda, eu tenho certeza, mas a certeza absoluta que eu vou ter mais pessoas discordando do que eu falei do que concordando. Comenta aqui embaixo, eu quero ver teu comentário, quero ver a tua opinião, se é que você chegou até essa parte do vídeo. E se você não viu os discursos, as falas da manifestação, eu vou deixar aí em algum desses lados aqui a caixinha onde você pode clicar e você vai assistir ao vídeo na íntegra com a transmissão da manifestação na Paulista.